a gente falou agora um pouco sobre o garantismo penal, certo? E eu quero falar com vocês agora sobre o direito penal do inimigo. Eu mencionei, falei de forma um pouco mais espaçada, mas agora eu quero abordar esse tema de forma mais específica, beleza? Prova de Amigo, escrivão. Opa, pode recebi perguntar, Ana. pergunta. Dilson fez uma pergunta no chat que eu também tenho essa dúvida. Teria como você responder? Eu acabei de responder, não? Não foi sobre se já aconteceu isso na prática? Ah, sim, eu acho que é porque a minha internet tá lenta. Eu acabei de responder, eu falei que já aconteceu, não de indiciar, né, mas já aconteceu do Ministério Público requisitar a instauração de um inquérito policial e eu negar essa requisição, dizendo que não havia justa causa para a instauração do inquérito e que se eu instaurasse, estaria eu incorrendo em abuso de autoridade nos termos do artigo 30 da Lei de Abuso de Autoridade. Beleza? Ok, então, obrigada. Gente, questão agora muito nova, né, de escrivão da Polícia Civil de São Paulo, 2023. É uma questão basicamente de completar lacunas, então vamos para elas, beleza? Primeiro, ele vai dizer: a teoria denominada X, concebida e desenvolvida por Y, defende a ideia de que o Estado não deve tratar o grave infrator, e no caso, que é aquele que se desvia de modo permanente e inequívoco do cumprimento da lei como cidadão, já que isso vulneraria o direito à segurança das demais pessoas, estas sim, cidadãs. Percebam aqui que a gente tem alguns conceitos interessantes em relação ao direito penal do inimigo. Gente, eu já dei o spoiler aqui, né? Depois que eu estava olhando esse quadro, eu falei, rapaz, já dei o spoiler da resposta aqui em cima, né? Mas vamos explicar o porquê. A teoria do direito penal do inimigo, concebida por Gunther Jacobs, né? Então a alternativa correta é a C. Ela defende a ideia de que o Estado não deve tratar o grave infrator da lei penal, que é aquele que se desvia. Então, esse que se desvia, ele não deve ser tratado como cidadão. Então, é por isso que o Jacobs vai dizer que esse deve ser considerado como o inimigo. Então, o inimigo, ele não é cidadão, já que isso vulneraria o direito à segurança das demais pessoas, esta sim, cidadãs. Então, o grande ponto fundamental do direito penal do inimigo é que ela diferencia o cidadão do inimigo. Então, para ela, o cidadão é aquele que respeita as leis, né, que cumpre as leis de forma adequada, e, por outro lado, o inimigo é aquele que infringe a lei de forma grave, causando risco à segurança das demais pessoas. Então, essa divisão, né, na teoria do Jacobs, ela é fundamental para a gente poder identificar uma perspectiva de direito penal do inimigo. Então, a alternativa A, ela está correta porque a teoria das janelas quebradas, ela está incorreta porque não é a teoria das janelas quebradas, né? Apesar de ter sido George Killen que foi o seu idealizador. E o que é que diz a teoria das janelas quebradas? Isso é um assunto de criminologia, né? Basicamente, ela vai dizer que uma coisa, quando algo está violado, ou quando há uma sensação de insegurança e de violência, a tendência é que isso gere mais violência. A teoria das janelas quebradas ela surgiu pela seguinte maneira: perceberam que os prédios que tinham janelas quebradas, né, eles estavam pichados, né, prédios vazios que estavam com janelas quebradas, estavam pichados, e uma série de outras violações aconteceram em relação àqueles prédios. Por outro lado, né, você tinha prédios que, mesmo vazios, por estarem intactos e íntegros, eles não tinham uma grande quantidade de pichações, depredações ou outro tipo de violação àquele prédio. E aí resolveram fazer um experimento. Pegaram dois carros e colocaram em dois lugares diferentes da cidade. Ambos lugares, né, periféricos e tudo mais, onde existia um grau de violência grande naquela localidade. Só que com uma diferença. Um dos carros que colocaram, ele estava com uma das suas janelas quebradas. E o outro carro, ele estava totalmente íntegro. Aconteceu que passaram-se horas e alguns dias, verificaram que o carro que estava com a janela quebrada
ele foi completamente depredado, subtraíram as coisas que tinham dentro dele e o carro foi encontrado em estado totalmente inútil. Ao passo que o carro que estava com a janela íntegra, ele permaneceu íntegro. Então, essa teoria concluiu que quanto mais, quanto mais você tem uma sensação de violência, a tendência é que aquele local se reproduza mais violência, se reproduza mais comportamentos desviantes. Ao passo que quando você tem uma sensação, né, de organização, de ordem, ou de que a ordem está sendo aplicada de maneira correta, então, nesse caso, você tem, né, uma tendência à não proliferação da violência e de comportamentos desviantes, certo? Então, essa basicamente é a teoria das janelas quebradas. Por outro lado, você tem o lei e ordem, movimento da lei e da ordem. E aqui ele diz que esse movimento ele foi de Klaus Roxin. Não, né? O Klaus Roxin ele não aborda esse tipo de ideia. O movimento de lei e ordem ele foi um movimento que aconteceu, né, nos Estados Unidos, né, no sentido de promover a ideia de que o Estado ele deveria manter a ordem dentro daquela localidade. Então, a ordem deveria ser feita de que forma? Com um endurecimento das penas, das leis, né? E, consequentemente, você tinha uma concepção de que eu deveria buscar a todo custo, de toda forma, combater a criminalidade. Essa ideia, né, de lei e ordem, ela é bem expressa no slogan três strikes está fora. Então a ideia é de que se uma pessoa ela cometesse três delitos violentos, ela consequentemente deveria ser encaminhada ou para a prisão perpétua ou para a pena de morte. Então ela estaria fora da sociedade. Beleza? Direito do inimigo eu já falei para vocês. Tolerância zero. Essa ideia de tolerância zero, ela foi aplicada na cidade de Nova York por volta da década de 90, e ela teve como objetivo fazer com que, ou combater uma série, uma onda de violência que estava espalhada pela cidade. Se vocês forem ver alguns filmes, já te passo a palavra, Marco. Se vocês forem ver alguns filmes, como o caso do filme Batman, né, você vai perceber que naquele filme você tem várias pessoas em estado de pobreza, você tem uma cidade extremamente degradada, você tem a ideia de violência acontecendo constantemente. E aí, para isso, né, divulgaram ou colocaram em prática a noção de tolerância zero. E essa política de tolerância zero, ela fez com que o governo ele buscasse, de alguma forma, combater crimes pequenos, né, punir todo tipo de crime. O encarceramento em massa de pessoas que cometessem qualquer tipo de delito. E aí, com isso, eles buscavam fazer com que essas pessoas elas sentissem que havia ali o cumprimento de uma lei de forma bem específica, certo? Marco pode falar? Marco, pode falar. O microfone está Boa desligado. tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde aos colegas também. Mais cedo eu fui me apresentar, fui ligar a câmera, mas acabei saindo da sessão sem querer. Meu nome é Marco Antônio, sou estudante de Direito e aspirante a concurseiro aí. E minha dúvida é a seguinte, na verdade já foi quase que sanada, né? Que você já meio que respondeu aí agora no final. Seria essa questão do direito penal do inimigo, né? Seria mais ou menos o que a gente está vendo hoje em El Salvador, né? Alguns exemplos lá do que acontece. Uma Sim, tolerância zero. E a dúvida ia ser justamente essa, porque o senhor citou a questão dos três strikes, né, para sim. explicar a teoria do movimento Lei e Ordem, salvo engano, né, de Klaus Sim. Roxin, e a Mas dúvida ia ser não é do justamente essa. Roxin, certo? Eu destaquei Sim, que não sim, é do Roxin. no caso, seria justamente me perguntar como é que a gente faz essa diferenciação de até onde você vai excluir o cidadão correto para diferenciá-lo do inimigo, né? Porque fica muito extremista, né? Você trazer a ideia de qualquer pessoa que cometa um único delito já deve ser tratada como inimigo. E aí fica um pouco abstrata essa ideia. A dúvida seria justamente essa, meio que o senhor já respondeu aí no final da explicação, né? Basicamente, o direito penal do inimigo ele não é aplicado no Brasil.
certo? Sim, Então, eu digo a teoria, né? isso, exatamente. Na teoria, né, a ideia é que a pessoa tem que ser um grave infrator da lei. Então, não é qualquer crime violento que faz com que a pessoa seja considerada inimigo. Então, tem que ser alguém que, ou pela reiteração de condutas, ou pela gravidade da conduta que cometeu, essa pessoa, sim, deve ser considerada como inimigo da sociedade, certo? Então, o Jacobs, ele faz esse tipo de diferenciação. Não é qualquer pessoa que cometeu um crime, né? Mas se a pessoa comete um crime de roubo, né? Roubou uma loja, isso não é um inimigo da sociedade, né? Porém, se a pessoa cometeu um único crime, mas o crime foi explodir uma bomba numa praça principal que matou centenas de pessoas, aí nesse caso é uma infração muito grave e que essa pessoa pode ser considerada como inimigo da sociedade, Perfeito, certo? valeu, professor. Beleza? Por último, a pena de morte como defesa da sociedade, né? Não é o caso aqui em concreto, mas basicamente os defensores dessa ideia entendiam que se eu aplicasse, né, a pena de morte, eu estaria defendendo a sociedade, né, de pessoas que teriam praticado delitos e essa defesa da sociedade, apesar de saber que a pena de morte ela possui consequências complicadas, como por exemplo entender que se houver algum tipo de erro no sistema judiciário, não teria como voltar atrás em relação àquele erro. Os defensores dessa teoria entendem que, ainda assim, a pena de morte ela deveria ser considerada como benéfica, certo? Então, expliquei as 5 teorias, entendendo que o gabarito da questão é a alternativa C. Tranquilo para vocês? Dúvidas? Questionamentos? Na atualidade, a repressão ao tráfico e aos traficantes seria uma nova leitura do direito penal inimigo? Pode ser, entendeu? Pode ser considerado dessa forma. Então, a forma como o sistema de segurança pública tem cada vez mais buscado combater os narcotraficantes, né, as organizações criminosas, ela tem se configurado cada vez mais uma forma de direito penal inimigo. Então, o traficante, né, o homicida reiterado, o dono da boca, ele não é considerado, né, para muitos dentro da segurança pública como um cidadão. Ele é considerado como inimigo da sociedade e como inimigo ele não deve ser tratado, né, e ter os direitos do cidadão, ele deve ser eliminado. Então, essa é uma ideia também fundamental, né? E aí, se a gente fosse partir aí para pincelar um pouco a ideia de uma teoria política, né? Dentro da democracia, você não tem amigo e inimigo. Né? Dentro da democracia, você tem aliado e opositor. Então, eu tenho alguém que está do meu lado e eu tenho alguém que se opõe a mim, né? Porém, essa pessoa não é o meu inimigo, simplesmente é alguém que pensa diferente ou que age diferente de mim. Por outro lado, isso normalmente nos regimes ditatoriais, e é justamente por isso que o Jacobs ele concebe essa teoria que é muito mais aplicado dentro de regimes ditatoriais, né, você tem amigo ou inimigo. Então, se a pessoa não é meu amigo, se não comunga das mesmas ideias, se não anda de acordo com a mesma perspectiva, essa pessoa será considerada como inimigo. Consequentemente, o inimigo, numa guerra, eu não atiro para lesionar. Numa guerra, eu não considero direitos ou fundamentais do inimigo. Não, o inimigo ele é tratado como inimigo, então ele deve ser eliminado, ele deve ser totalmente destruído. Né? Então, quem pensa dessa maneira, ela está aliada a essa teoria do direito penal do inimigo. Beleza, Dilson? Tranquilo? Vamos para a lei penal no tempo. Artigo 214, artigo 214, questão de 2014, né, a questão também do cargo de escrivão de Polícia Civil de Rondônia, né, nesse caso, ela diz o seguinte: o artigo 3º do Código Penal dispõe que a lei é excepcional ou temporária, embora decorrido o período da sua duração, ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Percebam,
Aqui eu preciso fazer uma consideração antes da gente fazer a leitura da questão. A regra é que a lei penal ela não vai retroagir, salvo se for para beneficiar o réu. Então, se não for para beneficiar a pessoa, essa lei penal ela não vai retroagir. E isso implica que, se sobrevém uma norma melhor, ou se determinado crime ele é abolido, então essa pessoa ela vai ter ou a melhora na pena ou ela vai ter a extinção da punibilidade pela abolição daquele crime. Essa é a regra geral. Mas, como tudo no direito, sempre tem uma exceção. E a exceção é justamente a lei excepcional ou temporária. O que é que são cada uma delas? A lei temporária é aquela lei que tem um marco de tempo específico. Então, eu tenho, por exemplo, a lei da Copa, né? A lei da Copa de 2014, né? Perdão pela letra, está aqui horrível. E justamente percebam que a Copa foi em 2014 e a questão sobre lei excepcional temporária foi justamente aplicada em 2014. Então, isso faz com que a gente perceba que as questões, via de regra, elas dizem respeito às situações que estão acontecendo contemporaneamente. Então, fiquem atentos às mudanças legislativas, a mudanças na jurisprudência, porque tudo isso é levado em consideração na aplicação de uma prova. Via de regra, eles vão cobrar aquilo que está em alta, aquilo que está acontecendo no momento ou que mudou no momento. Então, a lei temporária é aquela lei que tem um prazo específico. Então, vamos supor que a lei da Copa ela começou a ter vigência, né, no primeiro dia de junho, então dia 1º de junho, certo? E ela terminou ou se encerrou no último dia de julho, certo? Então, ela vigorou do mês de junho até o mês de julho. Então, eu tenho um prazo determinado. Essa lei é uma lei temporária. Por outro lado, eu tive a lei da Covid-19, né? Então, vamos supor que a lei da Covid ela estabelecesse em 2020, certo? A ideia de que se uma pessoa ela viesse, ela estivesse contaminada pelo vírus do Covid e ela fosse para espaços públicos, aquilo poderia ser considerado como um crime de contágio, né, de submeter pessoas ao contágio de doença transmissível, e aquilo fosse considerado um crime. Nesse caso, percebam, é diferente a lei da Covid, né, e é por isso que ela é chamada de uma lei excepcional, porque ela tem um prazo para começar, certo? Então, ela começou, perdão, coloquei aqui 2024, né, ela começou em 2020, certo? Só que de 2020, ela não tem um prazo para terminar. Quando é que essa lei ela vai terminar? Ela vai terminar quando acabar a pandemia. Quando é que vai acabar a pandemia? Eu não sei. No momento que eu criei a lei, eu não sei. Então, a lei temporária, ela tem um prazo para iniciar e um prazo para terminar. A lei excepcional, ela tem um prazo para começar, porém, ela só termina quando cessado a causa motivadora dessa lei, certo? É o que acontece também em relação a um período de guerra, por exemplo. Pode ser estabelecida uma lei que determine que, durante o período de guerra, será considerado como crime a comunicação com pessoas estrangeiras acerca das questões militares do país. Então, pode ser considerado isso. Isso é uma lei excepcional. Ela tem prazo para começar, a partir do momento que começou a guerra, porém, eu não sei quando a guerra vai terminar. Então, eu não tenho prazo para terminar. A lei temporária é a mesma coisa. Teve também em 2016 a lei das Olimpíadas no Rio de Janeiro. Então, ela começa ali no mês de julho e vai terminar no mês de agosto. Ela tem um prazo específico, tem prazo para começar e tem prazo para terminar. Qual é a grande questão em relação à lei temporária e à lei excepcional? A grande questão é que, se uma pessoa que cometeu, perceba a situação, uma pessoa cometeu um delito aqui entre o mês de junho e o mês de julho. Vamos supor que esse delito ele tivesse uma pena de 1 ano até 2 anos, certo? Essa pessoa foi processada, julgada e condenada em período recorde e foi condenada aqui
antes do final do mês de julho. Foi condenada a uma pena de 1 ano e 6 meses, certo? E 6 meses. Perceba que se eu for aplicar a regra geral, quando essa lei temporária não ter mais vigência, ou seja, ela acabou em julho, ela não tem mais vigência, então aquele crime, né, ele foi abolido. Se eu fosse levar em consideração a regra geral, essa pessoa que foi condenada a uma pena de 1 ano e 6 meses, ela seria solta imediatamente após o fim desse prazo. Então, não faria sentido eu estabelecer uma lei temporária se logo depois que aquele tempo acabasse, todas as pessoas que cometeram um crime naquele período, elas seriam consequentemente absolvidas. Não faz sentido nenhum. Então, a exceção é que, no caso da lei temporária ou excepcional, o crime, o delito, né, a pena daquela pessoa, ela vai continuar valendo mesmo depois da lei ter sido abolida. Da mesma forma, se a pandemia de Covid terminou em 2022, em 2022 ela não foi mais considerada como pandemia. Consequentemente, uma pessoa que foi condenada por aquele crime no ano de 2021, né, e foi condenada a uma pena de 4 anos, essa pessoa vai continuar cumprindo a pena de 4 anos, mesmo depois de finalizada a situação que gerou a lei excepcional. Por quê? Porque eu estou tratando de uma circunstância específica que o legislador entendeu que não faria sentido eu ter a absolvição de uma pessoa que cometeu o crime durante o período da lei temporária excepcional e não vai pagar por aquilo pelo fim daquela lei. Então, nesses casos, a lei temporária ou excepcional, ela vai continuar agindo mesmo depois do fim da vigência daquela lei. E aí esse fenômeno ele é chamado de ultraatividade, ou seja, ela vai continuar tendo efeitos, né, ulterior, ou seja, mesmo depois do fim da vigência daquela lei. Tranquilo? Então, o gabarito aqui é letra E. Então, vou explicar para vocês, né? Não é o caso de co-culpabilidade, né? Co-culpabilidade é basicamente a ideia, né? Uma teoria de Eugênio Raul Zaffaroni, que entende que existem situações em que o Estado também é culpado pelo fato de uma pessoa ter cometido um crime. Então, ele vai supor a ideia de que uma pessoa que não teve acesso à saúde, educação, não teve acesso à alimentação adequada, não teve acesso à moradia, essa pessoa, por exemplo, ela pode ser induzida a praticar um crime de furto para poder sustentar a sua vida, né? E, consequentemente, nesse caso, o Estado ele seria também responsável por aquele delito, porque ele não deu a assistência adequada àquela pessoa. Porém, aqui não é o caso de culpabilidade. Tipicidade conglobante. Tipicidade conglobante é basicamente uma causa, né, que vai dizer respeito à tipicidade do distrito na primeira fase, né, no primeiro substrato da teoria do crime. Então, vamos rememorar que o crime é todo fato típico, ilícito e culpável. Se eu tenho no fato típico conduta, resultado, nexo causal e tipicidade do distrito. Na ilicitude, eu tenho, né, eu não tenho um conceito específico de ilicitude ou de antijuridicidade, porém, eu tenho excludentes. E as excludentes são legítima defesa, estado de necessidade, exercício regulado de direito e estrito cumprimento de dever legal, certo? Eu tenho essas situações. Então, na teoria normal, comum, né, que entende o conceito analítico de crime, o estrito cumprimento de dever legal e o exercício regular do direito, eles fazem parte do segundo substrato. Então, eles são excludentes da ilicitude. Porém, para Eugênio Raul Zaffaroni, ele entende que não posso considerar como típica uma conduta que o próprio Estado considera como adequado, que o próprio Estado legitima em outro instituto, no direito civil, no direito processual civil, no direito administrativo, tributário. Então, se eu
o Estado está legalizando aquela conduta em outra norma, eu não posso considerar aquela conduta como típica. Então, eu tenho que levar em consideração, na concepção da tipicidade, todo o direito de forma integral. Então, se o direito de forma integral não considera aquela conduta como ilícita, consequentemente, o direito penal também não pode considerar aquele fato como típico. Então, na teoria do Zaffaroni, a tipicidade conglobante, ela diz respeito a essa análise que o aplicador do direito deve ter em relação a situações em que o agente pratica uma conduta que o Estado legitima. Então, nesse caso, o exercício regular do direito, que é justamente aquilo que o Estado determina que seja feito, e o estrito cumprimento do dever legal, essas duas situações, elas deixariam de ser causa de excludente de licitude e passariam a ser uma causa de excludente da tipicidade conglobante. Então, ela excluiria o primeiro substrato do crime, não devendo, nesse caso, avançar para a segunda etapa, para o segundo substrato. Beleza? Então, essa é a tipicidade conglobante. Retroatividade da lei é aquela situação em que sobrevém uma novatio legis impediens, uma lei penal que traz um maior prejuízo para aquela pessoa. Consequentemente, se a lei penal, perdão, no caso de uma lei, de uma novatio legis in melius, ou seja, uma lei penal que é melhor para aquela pessoa que cometeu um crime antes dela. Então, a lei melhor, ela vai retroagir para poder beneficiar o réu. Tranquilo? Abolício crimes, eu falei para vocês, é a situação que um crime ele deixa de existir. Até 2005, por exemplo, o crime de adultério era considerado como crime. Então, imagine só a situação que nos gerava no país. Se a pessoa cometeu um adultério, isso deveria ser considerado como crime. Porém, em 2005, esse crime ele foi abolido do ordenamento brasileiro. Consequentemente, qualquer pessoa que estivesse respondendo pelo crime de adultério ou condenada pelo crime de adultério, ela deveria ser posta em liberdade ou cessado, extinto a punibilidade daquela pessoa e, consequentemente, extinto também o processo, porque houve a figura do abolício crimes, beleza? Então, a resposta da alternativa aqui, a resposta da questão é justamente a alternativa E. Beleza? Dúvidas? Dúvidas, questionamentos? Se não tem dúvidas, tem dívida. Então, vocês não vão errar nenhuma questão sobre lei excepcional ou temporária na prova de vocês, beleza? Inclusive, caiu na minha prova de delegado, caiu essa situação, caiu uma questão sobre lei excepcional e temporária.